Novembro está chegando e com ele o Exame Nacional do Ensino Médio. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não fechou, o portão fechou. O Enem é uma das principais portas de entrada para as universidades, tanto públicas como privadas aqui no nosso Brasil. Mas você sabia que na prova do Enem também cai conteúdos específicos da área de educação física? Meu nome é Tuilames e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a educação física no Enem. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, é uma das principais portas de entradas tanto para universidades públicas, através do Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU, como para universidades privadas, com o ProUni, por exemplo. O Enem, ele avalia os alunos em 4 grandes áreas de conhecimento, que são as áreas das ciências humanas, ciências da natureza, matemática, linguagens e códigos. Essas são as 4 grandes áreas de conhecimento que o Enem aborda nas suas provas. E aí você deve estar se falando aí, né? Ah, beleza, isso aí eu já sei. Onde é que entra a educação física nessa história? A educação física no Enem, ela está inserida dentro do caderno de prova de linguagem, porque a educação física ela está inserida na área de linguagens. Então, obviamente que na prova do Enem, as questões de educação física vão estar ali dentro do caderno de linguagens, beleza? Então, como a educação física ela se apresenta ali dentro do caderno de prova do Enem, né? Como são essas questões? Se você já fez o Enem, já deve ter visto, né, algumas dessas questões de educação física, mas se você ainda não fez, ainda não viu, ainda não sabe como a educação física aparece no Enem, eu peço para vocês que acompanhem esse vídeo até o final, porque lá no final eu vou estar resolvendo 2 questões com vocês do Enem que teve conteúdo de educação física, tá? Especificamente dos anos de 2017 e do ano de 2018. Então, se você tem interesse de ver como a educação física se apresenta dentro do Enem, eu peço para você que aguarde esse vídeo até o final, beleza? Então, quais seriam os principais conteúdos, as principais temáticas que são abordadas no Enem para a área de educação física? Desde 2009, alguns temas vêm se apresentando em forma de pergunta nessa prova. Bem, né? E quais conteúdos, quais são as temáticas que caem com mais frequência no Enem? Então eu vou listar para vocês algumas dessas temáticas que aparecem com mais frequência no Enem para a área de educação física. Uma dessas temáticas são as práticas corporais e a autonomia, né, de como as práticas corporais elas podem, parece até redundante, né, mas é como as práticas corporais elas podem propiciar autonomia para os indivíduos que praticam ela aí diariamente. Parece redundante, mas é bem isso mesmo. O padrão estético contemporâneo também é um assunto que geralmente cai na área de educação física. Falando de contemporaneidade, a gente fala, obviamente, do grande peso, né, da grande influência das redes sociais na definição do padrão de corpo que você deve seguir. Você deve ser X, você deve ser Y. Então a gente tem as redes sociais como uma ferramenta extremamente pesada nessa questão de definição de padrões estéticos na contemporaneidade. Obviamente que os esportes também fazem parte das temáticas que são abordadas dentro do Enem, não poderia ficar de fora. O corpo como uma expressão artística e cultural também é um tema que vem caindo com frequência no Enem. As danças, é importante também você se ligar um pouco nas danças. Condicionamentos e esforços físicos também são uma temática que pode cair no Enem. As lutas, os jogos e as brincadeiras. Esses conteúdos que eu falei para vocês são conteúdos que caem com mais frequência no Enem desde 2009. Beleza? Se você ficou comigo até agora nesse vídeo, vamos resolver algumas questões do Enem de 2017 e 2018 que tem o conteúdo de educação física nessas questões, beleza? Eu peguei as questões do caderno azul, então eu vou estar botando aqui na tela para vocês a pergunta, eu vou ler junto com vocês a pergunta, vou ler as questões e vou dizer qual seria a alternativa correta. Essa prova do Enem, as provas anteriores, dos anos anteriores, pode ser facilmente conseguida aí no próprio site do INEP, né? Você entra lá, coloca Enem 2018, Enem 2017 e no Google vai aparecer o site do INEP. Você clica no site do INEP que ele vai dar para você a prova toda do Enem para que você possa dar uma olhada. Então vamos lá. Eu vou ler as perguntas aqui no meu cell phone, because I speak English very well, thank you. A primeira questão que eu vou ler para vocês é da prova de 2017, especificamente a questão 31 do caderno azul do Enem. Vamos lá, vou ler a pergunta com vocês
e as alternativas também. Eles vão poder estar acompanhando a questão na tela, beleza? Vamos lá então. Questão 31, Enem 2017. No esporte participação, o esporte participação, deixa eu só fazer uma observação aqui, o esporte participação ele faz parte de um tema da educação física que é chamada de dimensões sociais do esporte. Ela apresenta 3 tipos e o esporte participação é um deles. Eu vou falar futuramente sobre as dimensões sociais do esporte aqui no canal, então eu peço que se você está assistindo esse vídeo, por favor se inscreva no canal, né, para você poder acompanhar aí mais conteúdos que eu vou estar postando futuramente aqui. E resumidamente falando, o esporte participação é aquela categoria onde o esporte se propõe a ser inclusivo com a maioria das pessoas, tá? De maneira bem resumida, bem grotesca falando para você, só para ficar fixado, esporte participação ele está ligado à inclusão. Então, vamos lá, voltar a ler as questões, né? O esporte participação ou esporte popular, a manifestação ocorre no princípio do prazer lúdico, que tem como finalidade o bem-estar social dos seus praticantes, ok? Está associado intimamente com o lazer e o tempo livre e ocorre em espaços não comprometidos com o tempo e fora das obrigações da vida diária. Tem como propósitos, preste atenção no enunciado, tá? O Enem ele é muito importante que você preste atenção no enunciado, porque na maioria das vezes a resposta da pergunta está no próprio enunciado dela. Então, continuando, tem como propósitos a descontração, a diversão, o desenvolvimento pessoal e o relacionamento com as pessoas. Pode-se afirmar que o esporte participação, por ser a dimensão social do esporte mais interrelacionada com os caminhos democráticos, equilibra o quadro de desigualdades de oportunidades esportivas, encontrado na dimensão do esporte performance, por exemplo, que é outra dimensão social do esporte. Enquanto o esporte performance só permite sucesso aos talentos ou àqueles que tiveram condições, o esporte participação favorece o prazer de todos que dele desejarem tomar parte. Então, como eu já falei, no próprio enunciado já está a definição, por exemplo, já está a definição do que seria esporte participação. E ele aproveita e traz também uma definição básicazinha sobre esporte performance. Vamos ler a pergunta e vamos para as questões, beleza? Vamos lá. O sentido de esporte participação, construído no texto, está fundamentalmente presente. Letra A. Nos Jogos Olímpicos. Não. Essa questão a gente já pode eliminar de cara, porque como a gente leu no enunciado, o esporte participação ele está ligado, como eu falei para vocês, à inclusão, ele está ligado a fazer com que as pessoas participem, mesmo se elas não forem tão aptas, assim, tão habilidosas para fazer tal tipo de atividade. O esporte performance, ele está ligado aí já a competições mais elaboradas, competições mais profissionais, vamos dizer assim. O esporte performance ele já valoriza muito a questão da aptidão física, a questão do talento, a questão da habilidade. O esporte participação não, o esporte participação é mais democrático. Então, os Jogos Olímpicos, eles não têm espaço para esporte participação. Como vocês já assistem, passa na TV, o nível dos Jogos Olímpicos ele é bastante alto. Então, vou só terminar de ler o enunciado, mas a gente já sabe que a letra A não é. Nos Jogos Olímpicos, uma vez que reúnem diversos países na disputa de diferentes modalidades esportivas. Não. O sentido de esporte participação construído no texto está fundamentalmente presente e na letra A não é. Vamos para a letra B. Nas competições de esportes individuais, uma vez que o sucesso de um indivíduo incentiva a participação dos demais. Essa letra B a gente poderia considerar ela como se fosse uma casca de banana, porque ele começa nas competições de esportes individuais e depois da vírgula ele já vem dizendo aqui, ó, uma vez que o sucesso de um indivíduo incentiva a participação dos demais. Se você não estiver ligado na pergunta, você pode achar incentiva a participação dos demais, como se essa frase se encaixasse no esporte participação. Ela pode se encaixar, mas o resto do enunciado da letra B não se encaixa. Porque nas competições de esportes individuais, competições, o nome é competição. Competição geralmente está atrelado a esporte performance. Não estou dizendo que não existe competições atreladas ao esporte participação. Existem competições amadoras. E geralmente a palavra competição ela está mais associada ao esporte performance. Então, letra B já não tem nada a ver com o esporte participação. Letra C.
Nos campeonatos oficiais de futebol, já corta. Campeonatos oficiais de futebol, competitividade. Não entra. O esporte participação não tem como principal característica a competitividade excessiva que tem, né, no esporte performance. Mas vamos terminar de ler a pergunta. Nas competições de esportes nos campeonatos oficiais de futebol regionais e nacionais, por se tratar de uma modalidade esportiva muito popular no país. Não, corta. Letra D. Nas competições promovidas pelas federações e confederações. Errado. Letra D. De A a D estão todas erradas. Por que a letra D está errada? Vamos ler o enunciado para vocês. Nas competições promovidas pelas federações e confederações. Competições promovidas por federações e confederações não se enquadra no esporte participação, se enquadra mais no esporte performance. Por exemplo, um tipo de competição que é promovida por uma confederação ou por uma federação. Por exemplo, a gente tem a Copa do Mundo, que é promovida pela FIFA. A Copa do Mundo, como a gente pode ver na TV, é um evento onde os melhores jogadores de cada seleção estão ali representando o seu país. Os melhores. No esporte de participação não é prezado a questão dos melhores para praticar determinado tipo de atividade. Vamos terminar de ler a dele. Nas competições promovidas pelas federações e confederações cujo objetivo é a formação e a descoberta de talentos. Esporte de participação não tem como objetivo descobrir talentos. Ele tem como objetivo propiciar, vamos dizer assim, a felicidade, o bem-estar daquela pessoa que pratica determinada modalidade esportiva. Vamos para a letra E, que é a última. Então, se de A a D não está errado, obviamente que só sobra E, então a E seria a letra correta. Mas vamos ler para saber. Nas modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo é o maior engajamento dos cidadãos. Vamos ler de novo a pergunta. O sentido de esporte participação construído no texto está fundamentalmente presente nas modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo é o maior engajamento dos cidadãos. Letra E estaria correta, estaria mais associada ao esporte participação. Se você ler com atenção o enunciado, como eu já falei para vocês já vão poder matar a charada da questão, ok? Enem 2017, questão 31 de Educação Física, a letra correta é a letra E. Vamos agora para a segunda questão e a última do vídeo, que é do Enem 2018. Também eu peguei do caderno azul. A questão é a questão 26, tá? Vamos lá. Também vou colocar aqui a pergunta na tela para que vocês possam acompanhar a leitura junto comigo. Então vamos lá, na questão 26, tá? Caderno azul do Enem de 2018. Vamos lá ler o enunciado. Tanto os Jogos Olímpicos quanto os Paralímpicos são mais do que uma corrida por recordes, medalhas e busca da excelência. Por trás deles está a filosofia do Barão Pierre de Coubertin, fundador do movimento olímpico. Como educador, ele viu nos Jogos a oportunidade para que os povos desenvolvessem valores que poderiam ser aplicados não somente ao esporte, mas à educação e à sociedade. Existem atualmente 7 valores associados aos Jogos. Os valores olímpicos são a amizade, a excelência e o respeito, enquanto os valores paralímpicos são a determinação, a coragem, a igualdade e a inspiração. Beleza, já falei para vocês, mas vou repetir. É sempre importante que você leia o enunciado com toda a atenção do mundo, porque geralmente a resposta da pergunta está dentro do enunciado. E nesse enunciado aqui ele oferece alguns dados que são os valores olímpicos. Na pergunta tem dizendo, né, quais são esses valores para os olímpicos. A amizade, a excelência e o respeito, e os paralímpicos são determinação, coragem, igualdade e a inspiração. Beleza, vamos guardar esses dados, vamos grifar esses dados e vamos para a pergunta e depois para as alternativas. Vamos lá. No contexto das aulas de educação física escolar, os valores olímpicos e paralímpicos podem ser identificados quando o colega... Beleza, a gente já grifou, já sublinhou quais são os valores olímpicos e paralímpicos que ele oferece no enunciado e vamos identificar quando esses valores aparecem em uma aula de educação física escolar, beleza? Letra A, vou ler de novo o enunciado, né, para poder a gente seguir a sequência. No contexto das aulas de educação física escolar, os valores olímpicos e paralímpicos podem ser identificados quando o colega, letra A, procura entender o próximo, assumindo atitudes positivas como simpatia, empatia, honestidade, compaixão, confiança e solidariedade, o que caracteriza o valor da igualdade.
Gente, é muito importante que você leia com bastante atenção a alternativa. Ele traz algumas características aqui e depois ele diz que essas características elas representam um valor de igualdade. Se a gente for olhar com calma, com tranquilidade, vamos ver o seguinte: entender o próximo, assumir atitudes positivas, simpatia, empatia, honestidade, compaixão, confiança, solidariedade. Essas características elas não representam o valor de igualdade. Isso aqui seria mais, vamos dizer assim, como se fosse algo de amizade. Um cara que ele é amigo, ele vai procurar entender o próximo, ele vai assumir atitudes positivas com esse próximo. Então eu não colocaria aqui como igualdade. Igualdade não representaria isso. Então a gente descarta a letra A. Vamos para a letra B. Faz com que todos possam ser iguais e receber o mesmo tratamento, assegurando imparcialidade, oportunidades e tratamentos iguais para todos. Isso aqui sim poderia ser caracterizado como valor de igualdade. Mas vamos continuar na letra B. Imparcialidade, oportunidades e tratamentos iguais para todos. O que caracteriza o valor da amizade? Como eu falei, tem que ler com bastante atenção, porque aqui ele meio que inverteu os valores, a famosa troca de valores. Porque na letra A, os adjetivos que ele dá poderiam ser mais característicos para o conceito de amizade, ser encaixados, vamos dizer assim, na amizade. E na letra B, ele coloca todos os adjetivos de igualdade e coloca que representa o valor da amizade. Ou seja, A e B a gente descarta porque meio que trocaram os valores aí nessas questões. Aí nessas alternativas, beleza? Então descartamos A e B. Vamos para a letra C. Dá o melhor de si na vivência das diversas atividades relacionadas ao esporte ou aos jogos, participando e progredindo de acordo com seus objetivos, o que caracteriza o valor da coragem. Não, o cara que é corajoso, ele não necessariamente vai dar o melhor de si. É uma coisa difícil, esse Enem realmente ele é miserável mesmo, porque se a gente for analisar, são valores bastante subjetivos. Então, coragem, uma pessoa ela simplesmente pode dizer que alguém que dá o melhor de si é uma pessoa corajosa, mas não necessariamente, beleza? Então a gente descarta a letra C. Vamos para a letra D. Manifesta a habilidade de enfrentar a dor, o sofrimento, o medo, a incerteza e a intimidação nas atividades, agindo corretamente contra a vergonha, a desonra e o desânimo, o que caracteriza o valor da determinação. Mais uma vez, se a gente for analisar direitinho as questões, eles inverteram novamente os valores. Tá? Da mesma forma como ele inverteu A e B e colocou adjetivos de amizade dizendo que era igualdade, e depois colocou adjetivos de igualdade dizendo que era amizade, fizeram a mesma coisa na letra C e na letra D. Inverteram. Os valores de coragem, por exemplo, uma pessoa que manifesta a habilidade de enfrentar a dor, o sofrimento, o medo, a incerteza e a intimidação nas atividades, agindo corretamente contra a vergonha, a desonra e o desânimo. Quem faz isso é uma pessoa corajosa, ela enfrenta os medos. Enquanto na letra C, a pessoa que dá o melhor de si na vivência das diversas atividades relacionadas ao esporte, isso é uma pessoa determinada. Ela quer aquilo, então ela vai dar o melhor de si. Letra C e D inverteram os valores. Então é muito bom ler com atenção, ler com calma para ficar ligado nisso. Então, mesma coisa da outra questão. A, B, C e D corta, só sobrou a letra E para a gente marcar. E vamos ler a letra E, então, para saber o que é que ela diz. Inclui em suas ações o fair play, jogo limpo, a honestidade, o sentimento positivo de consideração por outra pessoa, o conhecimento dos seus limites, a valorização de sua própria saúde e o combate ao doping, o que caracteriza o valor do respeito. Correto. Correto. Porque, por exemplo, a pessoa que inclui suas ações do fair play, o jogo limpo, uma pessoa que sempre está procurando jogar limpo com seu colega, é uma pessoa que tem um respeito pelo colega. A honestidade, então quando a pessoa é honesta com a outra, ela, além de ser um valor moral dela, já de ser honesta, mas ela faz aquilo com a outra porque ela tem um certo respeito pelaquela pessoa. Sentimento positivo de consideração, se eu considero você, automaticamente eu também te respeito. Conhecimento dos seus limites, se eu conheço os meus próprios limites, eu estou respeitando o meu próprio corpo. Valorização de sua própria saúde, se eu valorizo a minha saúde, eu estou me respeitando. E o combate ao doping, o que caracteriza o valor do respeito. De todas as alternativas, letra correta, letra E. Mais uma vez, repetindo para vocês, é muito importante que você leia a questão com bastante atenção para que não possa cair nessas brincadeiras. Você viu que ele colocou
nas questões, né, de A a D, colocou adjetivos de determinado valor e simplesmente inverteu os valores de A e B e de C e D. Então a letra correta é a letra E, beleza? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês realmente gostaram do vídeo, por favor, clica aí no botão de se inscrever, aperta no botão de gostei se você gostou. Se quer falar alguma coisa, sugerir alguma coisa, ou fazer algum tipo de comentário, ou provocar algum tipo de discussão saudável, pode comentar. E espero vocês no próximo vídeo. É isso, valeu, obrigado, gente, tchau e até a próxima.